Graça e paz, amados, a paz do Senhor Jesus seja sobre todo o povo de Deus, um povo pacato, um povo, louvado seja o nome do Senhor, que tem buscado refúgio no Senhor, independentemente das percas, independentemente dos momentos difíceis e críticos que é atravessado, mas o povo ele tem procurado, louvado seja o nome do Senhor, buscar a presença de Deus diante de qualquer que seja a adversidade. E é difícil, amado, nós encontrarmos pessoas nesses últimos dias que esteja, louvado seja o nome do Senhor, na presença do Senhor firmado, alicerçado. Existe nesses últimos dias trombetas que têm chamado a atenção do cristão. E o cristão, hoje ele quer crescer do dia para a noite. Do dia para a noite o cristão ele quer ser destaque. Ele não quer mais atravessar aquele processo, louvado seja o nome do Senhor, o processo, irmão, que é doloroso, né? É bem doloroso e a gente sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, ele tem confiado algo em nossas mãos e nós temos que desenvolver aquilo que Deus ele tem, louvado seja o nome do Senhor, confiado em nossas mãos. Vejamos, quando se trata de confiança nesse momento lindo, maravilhoso, Deus ele me faz refletir um pouco, né? No segundo livro do profeta Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro do profeta Samuel, né? Deus ele me faz de toda a igreja, justamente no capítulo de número, disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. E o tomou, filho de Amiel, de Lodebar. Bastante polêmica, porque muitos pregadores utilizar essa ferramenta. A grande visão é para chegar e alcançar o maior número de pessoas possível. E que a pessoa que seja destaque, apresentada, continue sendo ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vejamos, amados, que no capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, vai contar que uma grande luta ela foi travada. Uma grande luta foi travada porque Deus ele tinha pressa em trocar um reinado que desagradou a Deus, um reinado que o homem ele recusou a presença de Deus como lâmpada, como, louvado seja o nome do Senhor, refrigério, como a presença de Deus como o sabor que faltava para que a gente possesse ou tivéssemos que permanecermos de pé. Aí a Bíblia vai trazer para nós que diante de uma grande peleja, existia um jovem, que nós conhecemos demais essa passagem, de Salticó, que ele ainda estava em sua infância e não tinha nenhuma malícia, ele não tinha nenhuma preocupação com o que ia ter, o que não ia ter, porque era uma criança. É tão provável que ele estava sendo criado, né? Louvado seja o nome do Senhor, por uma babá. E no meio da peleja, a espada começa a vir contra a casa de Israel. E a espada vindo contra a casa de Israel, a mulher agora ela quer se refugiar, ela quer também fazer sua defesa, ela quer correr no meio daquela luta, né? E ela viu que tinha uma bagagem que atrapalharia até mesmo que ela se salvasse daquela peleja. Então vejamos que nesse momento ela procura refúgio para poupar sua própria vida, sendo que por sua vez a criança, ao qual era confiável, notável que era confiável, ela tomar de conta e ser encarregada daquela criança. Ela quando tenta escapar no meio da peleja, a criança cai. Observamos que no momento em que a criança caiu, atrasa o passo da sua ama, e sua ama não pensou duas vezes. Provavelmente ela pensa rápido, porque o cristão ele tem que pensar rápido, ele tem que ter um entendimento rápido para se pensar. Então ela pensa e diz, se eu estaciono para pegar essa criança, com certeza,
cefarás a vida dele e a minha vida. Então eu vou poupar a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. E ela corre. E aquela criança, quando ela cai, automaticamente ela já fica uma pessoa inválida. Louvado seja o nome do Senhor. Imaginamos só uma pessoa que está iniciando o seu trajeto, caminhando, e tudo vai indo bem. Tudo está às mil maravilhas. Mas vejamos que por conta de uma pessoa que está o liderando, louvado seja o nome do Senhor, agora vai vir uma grande tribulação, uma grande luta contra a sua casa, contra a sua família. A Bíblia vai tratar conosco neste momento que aquele jovem ele fica desprezado, louvado seja o nome do Senhor, e agora não tem ninguém que possa o auxiliar. Mas Deus ainda é livramento na vida dos seus, independentemente da situação ao qual enfrentou em sua infância, se existe sequela lá na sua infância, algum problema que foi gravíssimo na sua infância. Talvez você não teve uma infância com um bom acompanhamento, um acompanhamento psicológico, com os pais trazendo e tratando com amor, com carinho. Talvez a sua infância tenha sido frustrada, mas Deus, essa noite, Ele tem uma palavra de conforto para meu coração e teu coração. A Bíblia vai tratar que, nesse momento, a peleja é grave, a peleja é grande, e a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um homem da terra de Lodebar, desconhecido, e ele agora, esse homem por nome de Maquim, ele se apresenta na hora certa, se apresenta como uma resposta ou como um anjo de Deus, toma aquela criança, coloca nos braços, louvado seja o nome do Senhor, e passa a criar aquela criança. O interessante, para a honra e glória de Jesus, é que Deus ele não desampara o que é seu, irmão. Deus ele sempre está cuidando do seu povo. Aquela criança agora passa toda a sua juventude, louvado seja o nome do Senhor, em uma terra diferente, costumes diferentes, tradições diferentes, passa a viver uma vida com traumas, passa a viver uma vida psicologicamente, irmão, frustrado, distante agora dos seus parentes, porque a distância que fez dos seus parentes não foi qualquer distância, foi uma distância que ele só se encontrará no dia da glória, no dia do juízo. Então a família foi destruída, mas ficou aquele jovem como remanescente daquela família, cheio de cicatrizes, de amargura, e agora ele não tem como se locomover, porque quebraram, ou seja, na hora da peleja ele teve suas pernas, louvado seja o nome do Senhor, aonde sustentava o seu corpo físico, aonde era um sonho dele prosseguir a caminhada, então quebraram logo as pernas daquele jovem, agora fica imóvel, não tem condição mais daquele jovem se locomover, mas ele passa a ter uma infância, louvado seja o nome do Senhor, na casa de Maquim, em Lodebar, filho de Amiel. A Bíblia trata de uma forma tão linda, quando Deus ele quer preparar um cristão, quando Deus quer preparar alguém para reinar, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes é necessário o Senhor transferir de um lugar para outro lugar. Muitas das vezes é necessário Deus permitir que algo venha como prejuízo, sendo que é lucrativo para o dia de amanhã e beneficente para a glória de Deus, onde o nome do Senhor é glorificado. Ele passa a ser cuidado por este homem. E num dia referente como um dia igual a hoje, o rei ele fica inquieto e começa a trazer em si, nos seus pensamentos, bastante recordação daquela pessoa que poupou a vida daquele rei, recordação daquela pessoa que deu a mão àquele rei, e por que não dizer que aquele homem, através dele, aquele rei Davi, ele chegou a uma posição, louvado seja o nome do Senhor, de destaque. E ele começa a se lembrar de Jonas e diz, mas rapaz,
Será que existe algum remanescente? Será que hoje eu parei para analisar? Será que sobrou algo? Não só na minha imaginação, mas alguém que eu possa me compadecer, que eu possa pagar o favor que Jonathan fez, e justamente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Entra em cena agora a pessoa do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ele chama um dos seus servos, e um dos seus servos se pronuncia e diz: olha, excelência, entre nós no reinado existe um sujeito que ele serviu na mesa do rei Saul. Esse sujeito está aqui trabalhando conosco. Ele se chama Ziba. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora o rei ele já começa a acreditar que aquele Ziba tivesse uma informação que pudesse chegar a alguém, que pudesse chegar a um histórico ao qual ele não tinha ainda o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar conosco nesse momento que Ziba se apresenta até o rei. E se apresentando até o rei naquele momento, o rei lança-lhe uma pergunta: é você Ziba? Ziba agora traz uma identidade de uma pessoa falsa, de uma pessoa que não tem caráter, de uma pessoa que verdadeiramente só quer proveito, ou só quer se aproveitar das situações. Ele não disse: sou eu sim, meu senhor Ziba. Não, ele disse: servo seu. Ou seja, Ziba agora ele começa a querer conquistar um território que não tinha parte com ele. E o rei começa a fazer perguntas e interrogações. E no pensamento de Ziba, Ziba diz: com certeza o rei Davi está procurando essas informações. E ele sente que o seu reinado será ameaçado. E diz: olha, existe sim uma pessoa ainda viva. Essa pessoa, ela hoje, ela não tem importância, ela não pode se levantar o calcanhar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quebrado as pernas, ele é coxo de ambos os pés. Ele não tem como se defender ou como lutar ou guerrear. Mas Ziba não estava somente querendo oferecer a cabeça de Mefibosete, como também ele queria ganhar título, ele queria ganhar nome. E agora aí entra a presença do Senhor, porque o rei agora ele lembra de Ziba. E tratando de um lado, Deus trabalhando, do outro lado tem um jovem vivendo um trauma, vivendo em uma cidade onde ninguém prospera, vivendo em um lugar seco, vivendo em um lugar de miséria, de humilhação. Esse jovem agora ele passa a viver um drama, amados e queridos irmãos, que na Bíblia Sagrada eu começo a passar esse drama neste instante, convivendo pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, esse tempo todo que ele passou, até o rei se lembrar dele, ele começa a lembrar do seu pai, lembrar do conforto que era, e quando estava na presença de papai e de mamãe, como era lindo o negócio, e começa a vir lembranças, irmão, que traz alegria. E essa lembrança que traz alegria também traz remorso, porque agora eu estou em terra estranha, com pessoas estranhas, com pensamentos e culturas estranhas, e o que será de mim? Nenhuma expectativa teria de mudança na vida de Mefibosete. Mas enquanto o homem, aleluia, se projeta e arquiteta algo, aleluia, que não seja de acordo com o que Deus já escreveu para ele, pode ficar ciente de uma coisa, que quando Deus aperfeiçoa o homem, não tem quem segure o ministério do homem na face da terra. Deus, quando ele lembra de um ser, ele lembra, sustenta pela mão, louvado seja o nome do Senhor, e mostra para aqueles que se dizem amigos, que se tornaram adversários, porque quantas pessoas não conheciam a origem do rei Saul, e sabia muito bem que aquele menino era um herdeiro, aquele menino ali, ele não merecia estar passando por aquele processo, aquele menino ali, ele precisava de apoio, precisava de alguém que lhe desse a mão, mas a Bíblia, ela vai tratar que quem lembrou dele foi Deus. A especialidade do meu Deus e do teu Deus ainda, louvado seja o nome do Senhor, é lembrar dos esquecidos.
lembrar dos excluídos, lembrar dos acusados, apontados, caluniados. E quando ninguém investe em você, Deus chega nos surpreendendo, fazendo banquete no meio de deserto, chamando até o próprio adversário, porque Deus convida até o nosso próprio adversário, aquele que se levantou contra nós, e dizendo: está aí a pessoa que tu não acreditou, está aí a pessoa que tu caluniou, que tu apontou, eu sou com ela. Então eu vejo Deus, louvado seja o nome do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, independentemente hoje. Deus, Ele é Deus que não é limitado, Ele é Deus poderoso. Deus, Ele não olha para a prostituta como o homem olha desejando. Deus olha para a alma dela e diz: eu vou te resgatar da prostituição. Deus não olha para o drogado como o nosso país olha, um país despreparado para ressocializar uma pessoa que hoje vive sobre um pensamento demoníaco, a sociedade despreparada. Deus olha dizendo: está aí um pregador, está aí um pastor, está aí um ministro do meu evangelho, um levita, está aí um intercessor, um homem que muitos vão procurar ele para levantar clamor. Deus, Ele não olha para uma lésbica da forma que a sociedade despreparada olha. Deus olha para uma lésbica dizendo: minha filha, eu te amo, minha filha, conte comigo, minha filha, ao deitar, ao levantar, eu sustento nas tuas mãos. Esse Deus é tremendo, é um Deus que nos traz conforto, nos traz paz, e não adianta eu e você querer entender esse Deus. Deus é Deus que pega um homem sexual, um homem que foi castrado, um homem que não tem verdadeiramente uma intimidade com Deus. Deus começa a contemplar do seu trono e dizer: esse aí vai pregar meu evangelho. Cobre o homem de amor, cobre o homem de conforto, de carinho. E quem é que não gosta, irmão, de uma palavra carinhosa, de uma palavra de ânimo, de um aperto de mão, de um abraço sincero? Quem é que não gosta? Nós estamos vivendo uma igreja despreparada, uma igreja que se prega um amor, mas é um amor juízo, aonde já pega julgando, já pega acusando. Tem aquele grupo, irmão, que diz: está errado, ele está na posição errada, vai para o inferno. Que é isso, juiz? Para com isso. Quem vai sentenciar ainda é Jeová. Então eu acredito na prostituta, eu acredito na lésbica, no homossexual, no bandido, no traficante. Eu acredito, sabe por quê? Porque Deus da mesma forma acreditou em mim. Hoje eu estou aqui pregando a palavra, hoje eu estou aqui dizendo: eu sou um milagre de Deus. Então eu acredito que Deus vai mudar a sua vida, viu? Eu acredito que Deus vai mudar a sua história, se você permitir que Deus entre no seu lar, no seu coração, habite, faça morada. Você vai ser uma bomba no inferno. Deus vai utilizar você de uma forma tão tremenda, com tanta autoridade, que até os seus vão ficar espantados. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são tremendas. Esse jovem estava em uma terra distante. Isso aí me conforta, sabe por quê? Independentemente se te distanciarem ou não da comunhão. Ei, escuta, Deus está dizendo: vou te trazer de volta para o convívio. Vou te trazer de volta para a comunhão. Vou te pegar mais uma vez pela mão. Dessa vez tu não escapará. Toma posse da tua, aleluia, herança. A Bíblia vai tratar que o rei Davi se perturba, e quando Deus tira o sono de alguém, a coisa mais linda do mundo é isso, é que as pessoas, aleluias, vêm nos procurar no de repente. No de repente tem convite de Deus chegando, no de repente tem coisas boas de Deus vindo em nossa direção. Não se preocupe, se prepare para uma grande mudança de Deus, se prepare para uma grande transformação vindo da parte de Deus. Estenda as suas mãos e diga: Pai, eu sou grato. Pai, eu sou grato porque só o Senhor sabe as humilhações que eu tenho atravessado, só o Senhor sabe as lutas, as barreiras, até meu semblante, Senhor Deus, ele demonstra alegria, afeto e paz, mas só o Senhor sabe como anda meu coração, só o Senhor sabe como eu tenho caminhado. Tenho pedido força para não cair, tenho pedido força para permanecer de pé, glorificando o teu nome. Tenho pedido ao Senhor, Pai, até muitas vezes que me prepare leve, porque eu não aguento a luta, mas o Senhor está dizendo para você: eu conto com você para uma grande peleja, eu conto com você para uma grande luta. Louvado seja o nome do Senhor.
é sustentando na mão um do outro que a igreja sobe. A igreja, ela não está preparada nesses últimos dias para se encontrar com o Senhor. A igreja precisa passar por um processo aonde Deus vai ensinar a amar, aonde Deus vai ensinar a se preocupar, aonde Deus vai dizer verdadeiramente: olha, eu sou esse aqui, não o que estão pregando, não o que estão apresentando. Eu sou Deus que faço, que opero, que mudo, que multiplica a paz, que trago a confiança, trago certeza. Eu sou Deus grande que sou contigo por onde quer que andares. Enche teu coração de alegria, igreja. Permanece firme na promessa, igreja, porque o negócio é contigo e não tem inferno, não tem inferno nem demônio no inferno que impeça aquilo que Deus preparou para você fazer. Sabe por quê? Porque você tem sido uma ferramenta de Deus na terra, um instrumento, um canal. Então abre a boca, deixa Deus te usar, que na noite desse dia, nesse momento maravilhoso, nós possamos ir dormir em paz, glorificando, dizendo: Pai, muito obrigado, porque o Senhor ainda resgata, o Senhor ainda resgata sonhos, Senhor Deus, que estava lá no fundo do baú. O Senhor esta noite me fez lembrar que ainda, Senhor Deus, o Senhor está no negócio, que o Senhor vai mudar os projetos, Senhor Deus, que o adversário veio, Pai, com uma ferramenta, me afrontando, querendo destruir meu ministério, destruir meu casamento, destruir a minha vida secular, mas o Senhor tem